nos colocar em pé, vamos cantar para o nosso Deus. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Eu louvarei. Ele é exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorifiquem seu santo nome. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Ele é exaltado, o Rei exaltado no céu. Vamos abrir as nossas Bíblias, meus irmãos. E 1 Coríntios, capítulo 13, e nós vamos lendo a palavra, depois vamos meditar na palavra, preparando já o nosso coração para esse tempo tão especial na vida da igreja, que é a celebração da ceia do Senhor. Quero compartilhar com a igreja um momento assim muito particular, muito pessoal que eu estou passando. Hoje eu estou estreando uma Bíblia nova, extra gigante, o tamanho da letra. Momento difícil, viu, irmãos? Mas é necessário. Se alguém quiser fazer alguma encomenda, eu trago de São Paulo, viu? Como diz o mineiro, num precinho melhor. 1 Coríntios, capítulo 13, e eu vou começar a ler com vocês o último versículo do capítulo 12. Entretanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobremodo excelente. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. O amor é paciente, é benigno, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba.
Mas havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, passará. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como em espelho obscuramente. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Esses três, porém, o maior destes é o amor. Amém? Você pode orar mais uma vez, curvando a sua fronte, pedindo a Deus, fala ao meu coração, Senhor. Ao mesmo tempo, peça a Deus que prepare você para esse momento tão especial, que é a ministração da ceia do Senhor. Esse é um momento que o nosso Senhor Jesus Cristo preparou para nós. Um momento de festa, um momento de celebração. Celebramos a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Celebramos a liberdade, a libertação dos nossos pecados. Celebramos o altíssimo privilégio de podermos confessar os nossos pecados e sermos perdoados. Celebramos a vida eterna que temos no céu. Celebramos a esperança da volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas é também um tempo de reflexão, é também uma oportunidade de crescimento, de avaliação, de renovação espiritual. É um tempo de decisões. Esse é um momento especial que Deus preparou para mim e para você. Deus pode conduzir você esta noite a ajustes. Deus pode conduzir você essa noite a decisões, a mudanças. Deus querido, nos colocamos mais uma vez diante da sua palavra. Essa palavra que cremos viva, eficaz, que reconhecemos como autoridade absoluta sobre a nossa vida. Essa palavra que é remédio para as nossas feridas, essa palavra que é luz para os nossos caminhos, essa palavra que é esperança para os nossos corações, algumas vezes frustrados ou decepcionados, essa palavra que é vida, que ela chegue ao nosso coração e cumpra o propósito que o Senhor já estabeleceu. Abençoa a tua igreja. Em nome de Jesus, opera com o teu Espírito Santo a tua vontade nos nossos corações. Deus, que ninguém consiga, nesta noite, se ocultar da tua bendita presença, mas que na sua graça o Senhor venha ao nosso encontro e desvende o nosso coração. Trate conosco, Senhor, mais uma vez. Derrama, Senhor, o bálsamo suave do teu amor em nossos corações. Nós te pedimos humildemente isso. Amém. O que realmente importa? Você já chegou a algum momento na sua vida em que você fez essa pergunta? Talvez um momento de crise, um momento difícil pelo qual você estava passando. Você se sentiu, quem sabe, sozinho, lutando, não entenderam você. Quem sabe, depois de receber uma notícia de uma enfermidade grave, quem sabe, depois de descobrir uma infidelidade, uma traição, enfim, você já chegou a um momento em que você já parou para fazer essa pergunta: o que realmente importa?
A palavra de Deus nos fala e nos ensina sobre tantas virtudes que nós precisamos no nosso dia a dia cultivar. Ensinamentos muito claros da palavra de Deus sobre as nossas atitudes, nossos comportamentos, o cuidado que precisamos ter com tantas coisas. Mas a palavra de Deus também revela a nós o que é realmente, aos olhos de Deus, mais importante. E é exatamente isto que o apóstolo Paulo está transmitindo para nós no texto que acabamos de ler, 1 Coríntios, capítulo 12. Talvez no Novo Testamento nós tenhamos, nos capítulos anteriores, ensinamentos dos mais preciosos, necessários à vida da igreja. E não falo só a igreja do nosso tempo, mas a igreja de todos os tempos. No capítulo anterior, o apóstolo Paulo, a partir do capítulo 12, ele fala sobre os dons espirituais. Nós tivemos uma oportunidade, numa das nossos encontros na quarta-feira, de falar sobre esse assunto. E nós percebemos, mais uma vez, que texto tão necessário para a vida da igreja, para a vida do cristão. E você observa no capítulo 12 que o Espírito de Deus nos chama a atenção de uma forma muito clara a respeito dos dons espirituais, meus irmãos. Vocês não podem ser ignorantes. Poucas vezes a palavra de Deus aponta um assunto dessa maneira. Deus está dizendo, sobre esse assunto você não pode ser ignorante, você precisa conhecê-lo. Mas no capítulo 13, logicamente depois no capítulo 12 de explicar sobre os dons espirituais, a importância disso para a vida da igreja, para a minha vida e para a sua vida, termina o capítulo 12 dizendo assim, e eu passo agora a mostrar para vocês um caminho sobremodo excelente. Já parou para pensar o que é o caminho sobremodo excelente para mim, para você e para a igreja de Jesus? No capítulo anterior, o Espírito chama a atenção da igreja, dizendo, olha, você não pode ignorar esse assunto. Mas no capítulo 13, ele diz assim, olha, e eu agora vou mostrar a vocês alguma coisa ainda mais importante do que eu acabei de falar. Se o que eu acabei de falar você não pode ignorar, imagina agora o que vem adiante. É um caminho ainda mais excelente, mais importante. De tudo, então, que eu ensinei, o que realmente importa é o que eu vou passar a falar para vocês. E nós conhecemos o tema do capítulo 13, o amor. Relacionamentos. O que realmente importa? O que realmente importa na nossa vida? Não importa o que eu diga, não importa o que eu creia, não importa o que eu faça. Sem amor, eu estou completamente arruinado. Não importa o que eu diga, as minhas palavras podem ser as palavras mais precisas, bonitas, a minha comunicação pode ser 100%, o meu conhecimento pode ser um conhecimento fora do comum, extraordinário. As minhas conquistas, as minhas realizações também podem ser realizações extraordinárias, conquistas maravilhosas. Mas se você não tiver amor, se eu não tiver amor, nada disso tem valor. Você já parou para pensar sobre isso, assim, numa reflexão mais profunda? Qual é, de fato, o ensino mais importante
da palavra de Deus para mim e para você. O que realmente Deus está interessado? O que realmente Deus quer ver de uma igreja? A lição mais importante que Ele quer que eu e você, que nós como igreja aprendamos, é amar. É quando nós amamos que, de fato, nós somos mais parecidos com o nosso Senhor e Salvador Jesus. Ele disse certa vez de que o amor é o fundamento de todos os seus ensinos. Quando ele diz, toda lei pode ser resumida num único mandamento: ame aos outros como você ama a si mesmo. Aprender a amar não é uma tarefa fácil. E nós precisamos ser sinceros e admitir que aprender a amar vai contra a nossa natureza, muitas vezes egoísta. É por isso que Deus deu a nós a vida toda para nós aprendermos a amar. Porque não é uma tarefa fácil, é um processo. É preciso dizer também que Deus quer que amemos a todos. Inclusive, a palavra de Deus nos exorta a amar até os que nos perseguem, até os nossos adversários. Mas a palavra também de Deus nos chama a atenção que, primeiramente, eu preciso me comprometer a amar os da família da fé. O apóstolo Paulo diz, quando tiver a oportunidade de amar, de ajudar alguém, faça. Mas dê uma atenção especial aos que são da família da fé. Gálatas, capítulo 6, versículo 10. Porque Deus insiste em que nós devemos amar e dar uma atenção especial aos nossos irmãos ou à família da fé? Por que eles devem ser priorizados? Porque Deus quer que a sua família seja conhecida pelo seu amor, mais do que pelos seus feitos, pelas suas conquistas, pelo número de vidas que foram alcançadas, pelos tempos que foram construídos. Deus quer que uma igreja seja conhecida pelo amor. Jesus disse que o nosso amor uns pelos outros, e não as nossas crenças, a nossa teologia, é o nosso maior testemunho perante o mundo. Jesus disse que o nosso amor, o amor com que temos uns pelos outros, e não crenças, teologia, é o maior testemunho que nós podemos dar perante o mundo. Esse profundo amor que vocês tiverem uns pelos outros provará ao mundo que vocês são meus discípulos. João capítulo 3, versículo 35. Qual é a prova incontestável de que, de fato, Deus existe e que nós somos filhos de Deus? E de que Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer na cruz do Calvário por nós? Qual é a prova incontestável? Qual é a maneira mais eficaz da igreja cumprir a sua missão de anunciar a Jesus como único e suficiente Salvador? Amando. É pelo amor que nós vamos ser conhecidos. Nada tocará mais o coração de alguém do que o amor. No céu, nós vamos desfrutar da família de Deus para sempre. No céu, nós vamos desfrutar da família de Deus para sempre.
Eu vi uma frase esses dias que me chamou a atenção. Ela diz: cuidado com os seus problemas de relacionamento, porque o céu pode se tornar o inferno para você. Cuidado, porque o irmão com quem sabe você guarda uma mágoa, uma ofensa, e gostaria de vê-lo bem longe, quem sabe vocês vão se sentar lado a lado lá no céu. E aí, como que vai ser o céu, hein? No céu nós desfrutaremos da família de Deus para sempre. Mas, primeiro, nós temos um trabalho duro a fazer aqui na terra, a fim de nos prepararmos para a eternidade. Deus, através da sua palavra, nos orienta sobre a prática do amor. É da vontade de Deus que eu busque uma ligação, uma associação, uma maior intimidade com outros irmãos, para que eu possa desenvolver, então, a habilidade de amar. O amor nunca, jamais, pode ser aprendido de forma solitária. Você tem que ter pessoas por perto, você tem que conviver com pessoas, algumas delas irritantes, imperfeitas, frustrantes. E é por meio dessa união que eu e você vamos aprender 3 coisas sobre o amor, tão necessárias para nós. Primeiro, que a vida sem amor, ela não tem nenhum valor para nós. E, portanto, a melhor utilidade que eu posso dar à minha vida é amar. O amor precisa ser a principal prioridade, o objetivo primordial. O amor precisa ser a minha maior ambição, a sua maior ambição, a ambição maior de uma igreja. Amar não é apenas uma parte boa da vida, é a parte mais importante. Que o amor seja o alvo de vocês. Paulo diz em 1 Coríntios, capítulo 14. Frequentemente, nas nossas atitudes, nós manifestamos, consciente ou inconsciente, que relacionamentos não são prioridade para nós. Relacionamentos acabam sendo exprimidos em nossas agendas. E nós temos dificuldade para arrumar tempo para estar com os nossos filhos, criar tempo para estar com as pessoas que fazem parte da nossa vida. E a gente acaba passando a ideia, ou ficando com a impressão de que relacionamento é uma coisa que pode vir lá embaixo nas nossas prioridades, se sobrar tempo. Mas a palavra de Deus exorta a mim e a você, dizendo que a minha vida e a sua vida, ela não se constitui de realizações, mas ela se constitui de relacionamentos. E quantas vezes nós não sacrificamos relacionamentos por causa das nossas conquistas? 4 dos 10 mandamentos nos falam sobre o nosso relacionamento com Deus, enquanto os outros 6 relacionamentos seguintes os mandamentos seguintes nos falam sobre relacionamento com pessoas. Mas, no final das contas, todos os 10 mandamentos nos falam sobre relacionamentos. Amar a Deus e amar as pessoas. Ame o Senhor. Ame o seu Deus de todo o coração. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é semelhante a ele. Ame o seu próximo como a si mesmo. Desses 2 dependem toda a lei e os profetas. Após aprender a amar a Deus, aprender a amar os outros é a coisa mais importante da minha vida. Relacionamentos e não as realizações, compra de bens,
aquisições, conquistas, são o que mais importa na vida. Por que permitimos que, às vezes, os nossos relacionamentos fiquem com a pior parte? Por que, às vezes, tratamos de forma tão superficial esse assunto? Diminuímos o tempo, diminuímos a nossa atenção, e os nossos relacionamentos se esfriam, não caminham para um crescimento, para uma intimidade. O que é mais importante para Deus, às vezes, é substituído pelo urgente. Já parou para pensar nisso? O que é mais importante para Deus, às vezes, é substituído pelo urgente. Nós temos tantas coisas urgentes e necessárias para fazer, e vamos jogando o que é mais importante para Deus lá para baixo. O amor é para sempre. Portanto, a melhor utilidade que eu posso dar à minha vida é amar. Você percebeu como termina o capítulo 13? Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. A palavra de Deus poderia ter terminado aí. Mas ele diz assim: desses três, porém, o maior é o amor. Você já parou para pensar que o critério pelo qual seremos julgados não será outro senão o amor? O critério pelo qual seremos julgados não será outro senão o amor. O amor, como nenhuma outra coisa, revela a nossa maturidade espiritual. A melhor expressão do amor é o tempo. A melhor expressão do amor é o tempo. E a palavra de Deus nos exorta dizendo o seguinte: não amemos apenas de palavras, mas amemos de fato e verdade. Isso porque para o nosso Deus, e logicamente para a palavra de Deus, amor não é um conceito subjetivo. Não é simplesmente um sentimento. Para Deus, amor é prática. E é por isso que a Bíblia diz que Deus amou tanto a mim e a você, que Ele deu o seu Filho unigênito. Porque amou, Ele deu. Porque amou, Ele demonstrou isso na prática. Alguém disse que a importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. E quando eu paro para pensar nisso, sinceramente, eu fico preocupado. A importância das coisas pode ser medida pelo tempo que estamos dispostos a investir. Quanto maior o tempo dedicado a alguma coisa, mais eu demonstro a importância e o valor que ela tem para mim. Se você quiser conhecer o que é realmente importante para uma pessoa, olhe a maneira como que ele utiliza o seu tempo. Amém? Você concorda com isso? Quando você dedica o seu tempo, você está dedicando uma porção da sua vida que jamais irá recuperar. O seu tempo é a sua vida. E, por isso, o maior presente que você pode dar a alguém é o seu tempo. Eu já cansei de receber casais, aliás, não cansei, minto. Graças a Deus, não cansei. De receber casais para aconselhamento e ouvir sempre essa reclamação, principalmente por parte das mulheres. Não é o bastante você dizer que o seu relacionamento conjugal é importante, que o seu relacionamento com os seus filhos é mais importante.
Você precisa provar, investindo tempo neles. Assim como também não é bastante você dizer que Deus é a pessoa principal na sua vida, que Deus é tudo para você, se você não oferece tempo a estar com seu Deus. Alguém já disse que a melhor maneira de soletrar amor é T-E-M-P-O. A essência do amor não é o que pensamos, fazemos ou o que proporcionamos aos outros, mas é o quanto damos de nós mesmos aos outros. As pessoas querem você. A sua esposa quer você, os seus filhos querem você, querem os seus olhos, querem os seus ouvidos, querem o seu tempo, sua atenção, sua presença, o seu interesse, o seu tempo. E, meu irmão, nada pode substituir isso. Eu vi o presbítero José Mauro publicando essa semana que estava soltando pipa com os meninos. Não é, Zé? Coisa que está ficando cada vez mais rara. E daqui a pouco, presbítero José Mauro, está aquela moça e aquele rapazão passando por você em casa. E já passou o tempo de soltar pipa. Vem os netos, se Deus quiser, né? E depois que eles ficam grandes, eles passam pelo corredor e ainda te empurram, assim, para mostrar que está mais forte que você. O melhor e mais desejado presente não são os diamantes, as rosas ou o chocolate. É a atenção concentrada. Você já parou para perceber a diferença que faz quando você começa a conversar com alguém e a pessoa olha nos seus olhos e te escuta? Você já parou e já sentiu o desconforto de estar falando com alguém e ele está falando no celular? Ele está olhando para a televisão, lendo um jornal? Principalmente o celular. Quando você dá atenção, quando você olha, quando você escuta, de fato, ouve, você valoriza e está dizendo, você realmente é importante para mim. O amor, a melhor expressão do amor é o tempo. E qual é o melhor momento para amarmos? É agora. O amor tem prioridade máxima. Isso é algo que eu não posso deixar para fazer. Eu preciso aproveitar cada chance que eu tiver para fazer o bem. Porque, meu irmão, você deve estar sentado ao lado de alguém muito precioso para você. As pessoas vão embora. E a qualquer momento ela nos deixa. E aí, passou o tempo. Eu me recordo que eu tive muitas maravilhosas experiências aqui nessa igreja na minha juventude. Fiz excelentes amigos, tenho-os até hoje. E quando nós trabalhávamos aqui com a juventude, como presidente da juventude, eu convivi um tempo muito precioso com a Zilda. Quem lembra da Zilda? A Zilda foi minha secretária muitas vezes. Ela disse que o dom dela era a secretaria. E todas as vezes que nós reuníamos a diretoria para fazer o programa da mocidade, ela tinha que dar os palpites dela, que os programas nossos precisavam ser de comunhão. E que a gente precisava estar sempre demonstrando amor um pelo outro. E aquilo me deixava irritado. E quantas vezes eu discutia com a Zilda, mas éramos muito bons amigos. Eu dizia, Zilda, tudo para você tem que terminar num abraço, numa rosa, num choro. A vida não é assim. E a gente se divertia, a hora se conflitava, mas a Zilda nunca perdeu essa característica de expressar amor. Nas minhas férias eu chegava para a igreja e quando nós íamos participar dos cultos, ela era a primeira pessoa que se aproximava, que abraçava, que beijava e que dizia assim, que bom que vocês estão aqui.
Vamos marcar um encontro para a gente sair. E eu olhava para a Zilda e lembrava dos nossos tempos de juventude e dizia assim, você não mudou nada. Tudo para você tem que terminar num beijo, num abraço, numa rosa. E a gente se divertia com isso. Num dos dias em que eu vim aqui de férias, ela fez a mesma coisa que ela fez durante tantos anos. E com o passar do tempo, para a gente que vem apenas nas férias, a igreja vai ficando diferente, os amigos vão diminuindo, a gente fica cada vez mais, excluído. Mas uma coisa eu tinha certeza, eu não saía da igreja sem um abraço e sem o beijo da Zilda, e sem ela dizer, que bom que vocês estão aqui. E eu olhava para o lado e dizia assim, nossa, mas a igreja está muito diferente. Mas a Zilda vinha. Numa noite ela veio, abraçou e beijou, e novamente eu disse para ela, tudo para você tem que terminar assim, né, Zilda? E a gente riu. E eu recebi a notícia mais tarde de que ela estava dando entrada no hospital. E nós não vimos a Zilda mais. Aquilo me marcou muito. Como me marcou? Ela aproveitou todas as oportunidades para dizer como você é importante. E eu pensei comigo, essa lição eu preciso levar comigo. Por falar nisso, maridos, quem hoje já disse para sua esposa alguma coisa assim, como eu te amo, você é importante para mim, já fez isso hoje? Vocês estão todos os dias juntos, né? Pode deixar para depois? Não é assim que a gente faz? Você já deu aquele abraço caloroso no filho? Aquele abraço mais demorado? Aquela conversa olho no olho? A gente está todo dia junto, né? Para que isso? Não é assim que a gente raciocina e pensa? O melhor momento para amar é agora. Esse é o melhor momento para você expressar o amor, porque você não sabe quando terá outras oportunidades. As pessoas mudam, as pessoas morrem, os filhos crescem. Você não tem nenhuma garantia do amanhã. Se você quiser, de fato, expressar o seu amor, faça agora. O que você está esperando? Você vai ficar me olhando aí? Pode olhar para o outro aí. Por que vocês abaixaram a cabeça, desviaram os olhos? Olha para o lado aí. Quer pegar o celular para passar o torpedinho? Eu já fiz isso hoje, que a minha está fora 2 dias. Faça. E não é porque não tem roupa passada, viu, Tiago? Não é porque ela faz falta mesmo. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E nós temos isso como uma doutrina principal de todas as nossas doutrinas. E você sabe o que significa ser criado à imagem e semelhança de Deus? É você ter capacidade para relacionar-se. É você ter capacidade para amar. O único ser criado com essa capacidade fomos nós. Quando Deus me criou e criou você, Ele olhou para si mesmo, ou seja, para o Filho e para o Espírito Santo, percebeu a unidade perfeita e absoluta, a maneira perfeita com que se relacionavam, e disse assim, eu vou fazer os meus filhos assim, com capacidade de se relacionarem. Nós somos seres afetivos e ansiamos por relacionamentos. Deus nos fez assim. Nós não fomos feitos para vivermos isolados. Foi por isso que Deus viu que o homem estava só e fez uma semelhante a ele. E a Bíblia diz que tornando-se os dois uma só
carne. Jesus ora pela sua igreja, dizendo: Pai, faz-nos um. Paulo escreve aos Coríntios: eu mostro a vocês um caminho sobremodo excelente, o amor. É por isso que Provérbios capítulo 18, versículo 1, diz que o solitário busca o seu próprio interesse e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que sejam um como nós o somos, e eu neles. Tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e amaste aos que também amaste a mim. Hoje nós nos assentamos ao redor da mesa da ceia, como fazemos uma vez por mês. Alguns de nós fazemos isso há tantos anos. E esse é um momento muito especial para a igreja. Paulo diz que antes de comermos o pão e bebermos o cálice, ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. O que é que eu preciso examinar? O que é que eu preciso encontrar em mim mesmo essa noite para me habilitar a participar da ceia do Senhor? O que é que Deus está procurando em meu coração e no seu coração? O que é que Deus quer ver na nossa igreja como um todo, para que Ele possa nos abençoar na celebração da ceia? Meu irmão e minha irmã, não há outra coisa senão amor. Eu quero convidar você a curvar a sua fronte para orar sobre esse assunto que nós acabamos de falar. Enquanto você ora, eu queria dizer para você que toda ação do diabo, desde o início, visa separar, visa dividir, visa ferir, isolar, dissimular. Toda a ação do diabo visa separar o homem de Deus, separar o homem da mulher, separar o homem do homem, separar a mulher da mulher, separar o filho do pai, separar grupos, separar irmãos, dividir igrejas. Toda a ação do diabo tenta convencer o homem de que ele pode viver sem o outro. Eu quero convidar você a refletir sobre isso. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra, a fim de que sejam um, como nós o somos. A fim de que sejam um como nós o somos. A fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amastes, como também amaste a mim. O sacrifício de Cristo foi para a nossa salvação e para que pudéssemos viver em unidade. O sacrifício de Cristo, meu irmão, que nós celebramos hoje à noite, o cálice que você vai tomar, o pão que você vai comer, corpo e sangue de Jesus foi oferecido para a nossa salvação e para que nós pudéssemos viver em unidade. A vida de Jesus foi de constante doação, de sacrifício, de renúncia. Ele carregou aquela cruz pesada, levou sobre ele aquela coroa de espinhos, sofreu tanta humilhação e finalmente morreu para que eu e você fôssemos um.
Relacionamento não é apenas mais um aspecto da vida da igreja. Não é apenas mais um aspecto com o qual nos devamos preocupar. Relacionamento é o fundamento de uma vida bem-sucedida. É o fundamento de uma igreja bem-sucedida. Relacionamento é o fundamento de uma igreja bem-sucedida.